Boa noite, paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Nós estamos aqui reunidos, para falar uma mensagem. E a gente estava refletindo em alguma coisa para poder falar. E como a gente estava discutindo o tema de Romanos, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Mas primeiro a gente vai orar, depois vai ter um louvor e a gente vai para a mensagem, tá bom? Giovana, você pode fazer uma oração? Faço. Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada pela saúde que o Senhor nos deu, Pai. Abençoe que a gente possa aprender muito nessa célula, que o nosso coração possa estar disposto a aprender mais e a nos render a Ti. Abençoe que a gente, Senhor, possa aprender mais sobre o Senhor hoje e colocar em prática, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que é Deus, nosso Deus, poderoso, grande é o Shaddai, um Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir, Criador do céu, da terra e mar, se importa em me ajudar, me cerca a todo instante, com seu cuidado e seu poder. Então, nós estávamos refletindo sobre o livro de Romanos, e aí veio assim, 2 versículos que mexeu muito comigo, né? E todo mundo que já tem uma experiência com Deus,
Já sentiu a presença do Senhor? Tem condição de falar para o outro, né? Aquilo que o Senhor tem feito, né? Então, por isso que a gente está aqui, né? O que eu ia falar, que está no livro de Romanos 3, fala um pouco sobre o que Deus prometeu para os seus filhos, né? Porque se Deus às vezes nos pede responsabilidades, Ele também nos deu condição para poder ter condição de poder agir conforme Ele nos pediu, né? E os versículos que me chamou bastante atenção foi o que Ele promete para os filhos dele, que é glória, honra, paz e eternidade. E aquilo ali eu falei, Deus, isso é tão maravilhoso, nada neste mundo vai poder trazer isso para nós, né? Então esse aqui foi os versículos assim, que mais mexeu comigo, porque a gente pensa assim, eu vou vir para o Senhor, mas eu vou conseguir obedecer os mandamentos dele? Por que eu vou sair de onde eu estou, embora eu estou sofrendo, mas eu não vou conseguir andar conforme ele quer, né? Eu vou conseguir? Olha a minha história, né? Então, quando você vê o que Deus te promete, aí você pensa assim, ele me prometeu isso, então eu vou conseguir, né? Então, isso me chamou bastante atenção, né? E uma outra coisa também que vai explicando, né, no Romanos capítulo 3, e casa com os outros versículos da Bíblia, em outras partes, que a gente também vai lembrar, né? Fala também que só certas coisas a gente tem que fugir. Mesmo a gente sabendo que não é fácil, o caminho de Deus é estreito, né? Mas é o caminho de paz, né? A gente não vai querer permanecer no caminho de dor. Então, tudo bem, é estreito, mas Deus também, Ele vai te mostrando aquilo que você tem que fugir, aquilo que você não deve nem, tipo assim, mas tem tantas pessoas à minha volta que fazem isso, por que eu vou, né? Não, Deus fala, se não é para fazer isso, porque tem um salário depois que a gente colheria, né? Então Deus já nos adverte, olha que lindo, Ele já nos adverte, já nos mostra. E depois que Ele nos fala daquilo que a gente precisa fugir, Ele fala também sobre qual que foi a solução dele. Eu sei que você faz assim, eu sei que eles vão falar, Jesus é a solução, é claro, né? Claro que Jesus é a solução. Não é uma palavra feita, uma palavra pronta que a gente só está copiando e repetindo. Vai falar aqui em Romanos o que Deus fala como a solução e como que foi feito isso, né? Essa substituição, essa troca, né, que Jesus nos dá, né? Então vamos começar falando sobre Romanos capítulo 2, no versículo 7, fala assim: Ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Aqui a gente vai conseguir glória, honra e imortalidade? Não. Você pode conseguir um louvor de alguém, porque você fez algo bom, porque você ajudou alguém, né? Mas sempre é uma coisa passageira, sempre vai ser por causa de uma troca, alguma coisa assim, sabe, que se perece, vai perecer, né? Mas quando você busca ouvir a Deus, obedecer a Deus, a Bíblia fala que Ele vai te dar honra também, né? E aí Deus fala que a gente tem que buscar a honra que é de Deus, né? Não dos homens, não é mesmo? Porque eles mudam constantemente, são muito, né? Não são constantes como Deus é. Né? Glória, a Bíblia fala o quê? Que a unção de Deus sobre nós nos capacita, mas a glória nos transforma, né? Então o que fala aqui, Ele vai conceder vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, tá vendo que teve uma condição? Aos que, né, buscam glória, honra e imortalidade, né? Não é lindo? Quando a gente vem falando sobre o coronavírus, o medo que às vezes vem aos corações, o meu também, né? Aí a gente pensa assim, aí um dia a gente orando aqui em casa, veio ao nosso coração, alguém falou aqui, né, falando assim, mãe, se a gente morrer, pelo menos a gente está no Senhor, né? Então a gente tem essa segurança, essa paz. Pronto, já tranquiliza mais o nosso coração. Lógico que a gente não busca isso, né? Fazer nada que seja assim, antes da vontade de Deus. Né? A gente é prudente, a gente procura ser prudente, né? Mas olha a segurança que o servo de Deus tem, que não vai conseguir em outro lugar. Não vai conseguir devido a um curso, uma formação, um dinheiro, uma herança, uma família que eu nasci, a minha família vai me dar condição disso. Não, tudo depende do Senhor. Isso são coisas que os homens não podem te dar, né? Não pode dar para mim, né? O outro versículo está no Romanos 2, versículo 10. Ele fala assim, Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem.
Olha a condição de novo, perseverar na prática do bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego, né? Aí no caso vai incluir os gentios, né? Quando fala judeus primeiro, depois para o grego. Então, nós somos gentios, né? A gente não é judeu. Então, olha para você ver que promessa maravilhosa, né? A paz. Só quem já passou por momentos de tribulação muito grande, que valoriza igual o ouro a paz, né? A paz de poder acordar e ter esperança, vai dormir e você consegue pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Isso é muito caro, gente. É muito caro. E isso é uma bênção de Deus. A gente não pode pensar que, ai, Deus te abençoe e te dê paz. Ah, feliz aniversário, muita saúde e paz. Gente, é muito caro, né? Você saber que tem uma segurança sobre quando você for chamada por Deus. Aqui também, na hora de uma dificuldade, você saber que você pode orar e Deus vai te ouvir. Você vai sentir uma direção de Deus vindo na sua mente. Você vai sentir em momentos da sua vida que você não está esperando um livramento, né? E você vai ver a comprovação disso. Porque como foi ministrado, na palavra do Senhor mesmo fala, os sinais seguem os que creem. Então chega momentos que você não percebe, depois você vê o quê? A mão de Deus agiu ali a seu favor, levantando pessoas que te advertissem, pessoas que vieram te dar abrir uma provisão para você, uma porta que se abre. Né? Pode ser um alimento, pode ser um trabalho, pode ser uma pessoa, pode ser um amigo. Né? Então isso é muito importante a gente saber valorizar. Né? Valorizar o quê? A glória que vem nos transformando, a honra que Deus nos dá, né? E a imortalidade, a vida eterna e a paz. Isso é muito importante. Né? Isso é muito importante. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu estou precisando de tanta coisa, é uma roupa, é um sapato. Gente, se a gente tem o que vestir, não estamos, né, sem o que vestir, temos onde andar, caminhar, né, temos sapatos, né, no caso. Então, gente, a gente tem muito que agradecer, né, a gente tem paz no coração, a gente é riquíssimo, a gente é muito rico, a gente tem que se ver assim o tempo todo, né. Outra coisa que vai nos orientando é Romanos 2, versículo 13, fala assim: pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei, estes são declarados justos. A gente percebe aí a responsabilidade que Deus nos dá. Mas é tão maravilhoso de saber que quando você vai para o Senhor, quando a gente vem para o Senhor, a gente não está sozinha. A gente não está sozinha. Um dia eu trabalhando com um rapaz chamado William. E ele tinha um hábito, né, de beber bebida depois do trabalho, com outro que também trabalhava junto com a gente. E aí ele falou assim: ô Paula, como assim eu vou aceitar a Cristo, Jesus no meu coração, como você está falando, fazer essa oração aqui que você me passou? Vai chegar às 18 horas, eu vou pro bar beber. E aí eu lembro que eu falei assim, mas quando você fizer a oração sinceramente, eu tenho certeza que a companhia que vai passar a viver dentro de você vai te dar uma condição de você fazer o que você tem o desejo de fazer, que é se livrar disso. Ele tinha tribulações na família, tinha o vício. E aí, acho que ele aceitou o desafio, né? Deus moveu o coração dele, eu dei um testemunho para ele, como eu era e tudo. E o rapaz foi, graças a Deus, foi lá e fez a oração e tudo. E foi para uma igreja pequena perto da casa dele, Ribeirão das Neves. E aí, você acredita que passou a ser acompanhado por um pastor, e passou a ser assíduo na igreja, animado, e passou pouco tempo, o rapaz passou um ano, acho que um ano e meio no máximo, já estava casando, tinha reconciliado com a sua família, e eu falei, gente, é glória de Deus derramada, é paz, é restauração dentro de casa, isso tudo porque ele creu na palavra de Deus, porque a palavra já estava pronta, a gente só tem que ser mensageiro, né? E mesmo assim, ele poderia ter ouvido e falado assim, esses crentes, né? Esses crentes, mesmo a ladainha. Não, depende do seu olhar. Se o seu olhar tiver, né? Não a nós, Senhor, não a nós. A glória é o teu nome. Mas aqui tal pessoa você fez uma coisa tão bem feita. Glória a Deus. Deus me iluminou, Deus limpou a minha vida, Deus tem me dado forças e tudo. Então, glória a Deus, né? Sempre glória a Deus. Outro versículo que a gente vai refletir, está lá em Isaías 40, versículo 6. Fala aqui. Fala assim: eis outra vez que ordena, clama ao que indago,
Que, pois, hei de clamar? E ouço a resposta. Toda a carne, toda pessoa e toda a sua graça é parecido com a flor do campo. Olha para você ver, nós seres humanos parecemos a flor do campo. Seca-se a erva, murcha-se a flor. Só um minutinho. Que, pois, hei de clamar? E ouça a resposta. Toda a carne é erva e toda a sua graça como a flor do campo. Seca-se a erva, murcha-se a flor. Quando o vento do Yahvé sopra sobre elas, o povo não passa de relva frágil. A relva murcha e as flores caem. Então, nós passamos. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então, se há algo que nós temos que fazer, é levar essa mensagem, né? Tanto cuidar da nossa vida espiritual, porque vai trazer consequências, né? Tanto aqui como no porvir. A gente não vai querer, vou falar do amor de Deus para esse vizinho, para aquele outro, e eu mesmo, no meu oculto, que no meu particular, agindo de forma Deus não agrada. E depois eu vou ficar chupando o dedo, enquanto meus vizinhos assim podem estar tudo lá no céu, né? Na glória com o Senhor, vivendo uma vida de paz. Eu não quero isso, eu quero tanto estar com eles, como eu quero também poder ir, né? Eu sei que você também pensa como eu, né? Então a gente tem que glorificar o nome do Senhor, agradecer pela paz, agradecer pela eternidade, né? Ele também vai te honrar. Se alguma palavra de desonra foi dada a você, espere que o Senhor é maravilhoso e Ele vai te honrar, as coisas vão vir à tona, não precisa se inquietar, né? Você tem que confiar, não precisa ser aquele que briga, né? Deus, Ele vai te honrar, né? Agora a gente vai passar para uma outra parte da reflexão que fala assim, que nós temos que tomar cuidado para fugirmos, nos arrependermos, porque nossa vida precisa agradar a Deus, né? Então a gente vai voltar lá em Romanos, no capítulo 2, no versículo 1 ao 6. Olha que advertência importante a gente levar em conta. Portanto, és indesculpável ao homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante. Pois tu que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, os julga e todavia praticas os mesmos atos, pensas que de alguma forma escaparás ao juízo de Deus? Ou, porventura, desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Aqui a gente percebe uma advertência muito importante, né? Que a gente não deve julgar, né? Nosso próximo, né? Quando você vê alguma pessoa falando, a gente tem que fazer o quê? Eu não vi, não foi eu que ouvi. Então, se tem alguma coisa ali que né, que não está bem, eu vou ter a obrigação de orar. Eu vou ter a obrigação de orar. Porque é a única pessoa que, a gente sempre fala, que põe um ponto final na história de qualquer ser humano é quem deu a vida a ele, né? Então, a gente tem que caber, o que cabe a igreja fazer? Orar, né? Eu sei que todo ser humano, porque foi feito por Deus, tem coisas lindas, né? Não tem nem o que falar. Mas também, às vezes, tem coisas para serem trabalhadas pelo Senhor, né? Então, muito normal a gente ver um irmão que às vezes fala uma palavra, tem uma atitude que fala assim, não gostei disso, não falaria dessa forma. Então, isso é normal, porque os seres humanos têm obras, né? Então, não é caso também de eu brigar com meu irmão, não é caso também de eu me separar do meu irmão, né? Mas, vamos supor, se a pessoa está insistindo em certas práticas, eu posso simplesmente, embora tenha aconselhado, se continuou, eu posso simplesmente orar, né? Eu não preciso estar em comunhão o tempo todo com alguém que estiver persistindo em uma prática que é errada, mas também não vou pôr ponto final na história desse irmão, posso ser um intercessor, né? Então, olha que princípio interessante, essa questão da tolerância que Deus fala aqui, né? Não julgar, ser tolerante, bondoso, né? Paciente, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. E como que fica fácil isso? Quando você olha para você mesmo. Quando a gente olha e vê assim, nossa, como que tem hora que eu erro? Como tem hora que eu penso certas coisas? Meu Deus,
Como eu careço de Deus, então é muito fácil você perdoar o seu irmão. É muito fácil. É só você olhar para você mesmo. Aí vai dar tudo certo, né? Essa questão de Deus trabalhar no nosso coração, né? E nos trazer, ver as situações com o olhar de Deus e não com o olhar do ser humano que cobra, né? Que exige, né? Mas guardando sempre a fé, guardando bom testemunho e fazendo aquilo que a Bíblia fala, que o Salmo 1 a gente não deve fazer. Não deve andar também na companhia de pessoas que insistem em fazer o mal, né? Então, se Deus nos dá essa advertência, tem um porquê e a gente também não pode negar isso, né? E para a gente fechar a reflexão, a gente vai ver, então a gente falou das promessas de Deus que são caras e maravilhosas, que Ele está conosco e nos ajuda. A gente falou daquilo que o Senhor nos advertiu que é um perigo, né? Que é a questão do julgar, a questão da intolerância, né? E fala que a gente tem que saber que a gente não pode ter um coração endurecido, né? E a gente lembra de uma advertência que o Senhor fala aqui em Romanos 3, 22 a 27. É uma advertência não, mas na verdade é uma solução que Ele nos deu, né? Eu sei que quando você lê a palavra, é como se fosse um refrigério. Fala assim, Romanos 3, 22 a 27. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. A justiça de Deus é feita na nossa vida pela fé em Jesus Cristo. Olha que maravilha. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá vendo? Como você não é melhor que ninguém, nem eu. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados. Se alguém falar assim, nossa, eu conheço sua fama. Aí você vai falar assim, é mesmo? Antes ou depois de Cristo? Né? Você pode responder. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Não é só parte, não. Essa parte da minha vida aqui, Jesus trabalha, eu falo, eu vou, eu comungo. Essa parte aqui, essa aqui eu tenho os meus particulares. Não pode. A Bíblia fala que tem que ser a fé toda em Jesus, né? Porque Jesus, a Bíblia fala, acho que no livro de Hebreus, né, que um pouco de desobediência é igual a totalmente desobediência. Então, seu coração tem que ser todo rendido ao Senhor, porque aí vai demonstrar que você é uma pessoa sincera. E o meu também tem que ser totalmente sincero. Aí fala aqui, ó. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído. Por qual lei? É das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Tá vendo? A gente sabe que o Tiago fala que a fé deve vir com obras. Mas o que dá acesso ao reino de Deus é a fé em Jesus Cristo, né? As obras vêm depois. Tem pessoas que falam assim, olha minha família, como é que minha família é bonita. Minha família é assim, eu sou trabalhador, trabalho nessa empresa há 20 anos. Meus vizinhos falam tão bem de mim e tal. Então isso aqui já me garante um ambiente tranquilo para me garantir lá no reino de Deus quando eu chegar a hora. Não. A Bíblia fala que é só fé em Jesus Cristo. Ah, mas eu tenho a minha fé. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus. Mas você crê e obedece? Você lembra que nós lemos que os que obedecem à lei serão chamados de justos, né? Não é somente você ser bem à sociedade, ter um comportamento bom perante a sociedade. Isso é bom, em partes, porque os valores da sociedade podem estar um pouco deturpados, não levando em conta a palavra de Deus. Então, se você quer ter segurança sobre sua vida com Deus, vida eterna e paz, você vai ter que levar em conta os mandamentos de Deus. Você não vai poder ser negligente, não. Porque senão você vai ter uma surpresa. E eu não quero que você tenha surpresa. Por isso nós estamos aqui. Para poder tanto lembrar a nós, quanto lembrar a vocês que Deus é um justo juiz também. Tá? Ele te ama e Ele quer fazer uma obra linda na sua vida também. Né? A Igreja Católica falava, né, que os cristãos evangélicos só defendiam que a salvação é pela fé, e que não
não precisava de obras. Como assim, Martim Lutero não precisa de obras? Mas aí não é bem assim, né? A Bíblia fala, todos os outros textos, que as obras também vão vir, né? Pelo seu testemunho, né? Mas tudo você vai conseguir com a ajuda do Espírito Santo. Você não vai estar sozinho nunca. Você não conseguiria obedecer aos mandamentos de Deus e nem ter fé e nem vontade de buscar a Deus se o Espírito Santo não estivesse te chamando e já agindo dentro de você. Então não pense assim, eu nunca servi a Deus, às vezes quando eu ouço mensagem, mas hoje é o seu dia. Você pode falar assim, tudo bem, mas eu posso escolher hoje ser diferente, eu posso escolher não ter comunhão com o mundo, depois eu vou para a igreja. Não, você pode escolher ser totalmente do Senhor. Ou depende da sua escolha, da sua sinceridade. Mesmo que os outros apontem o dedo para você, você vai lembrar. Deus é tolerante, Ele é bondoso e Ele vê lá dentro do meu coração, minha mente, Ele vê as minhas intenções, né? Então vale a pena assim, você dizer sim para o Senhor totalmente, né? Você pode continuar lendo o livro de Romanos, que a gente aqui deu uma pincelada muito curta, né? E vai valer muito a pena para o seu crescimento, para você estar mais firme e baseado, né, na palavra de Deus. Esperamos que você vá a uma igreja também cristã evangélica, que pregue verdadeiramente a palavra, possa participar da célula conosco também, vai ser uma alegria muito grande. Que Deus abençoe a sua vida, viu? E que Deus fortaleça a sua fé, você que já é igreja também está vendo, né? Cada dia, guarde você e sua família em nome de Jesus. Vai ter mais um louvor agora. Tchau, gente. Até a próxima célula. Eu falei. Gente, calma, não foi isso. Pronto. Ficou bom, hein, meu? Nossa, pai, desse Sim, jeito agora que eu também tô tô falando. Que hora que eu falei? Você falou ali. Agora? Não é pra falar, não. Ô, mas você falou toda hora, meu. A cada sentença você fala, né? Né?
Corta esse né, dona. Então, toda vez eu não parar de rir. Passou. Nossa. Foi bom. Eu nem Como é que vai parei. ser aqui?